Olá, meu nome é Daniela de Andrade, eu sou estudante do curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá. Atualmente eu estou no primeiro período e esse vídeo é sobre o PCC de Didática, ou a prática como componente curricular, e o tema é Observar, Praticar e Construir o Conhecimento. Para esse trabalho, nos foi dada uma charge. Essa charge ela era uma questão do ENAD do curso de Letras, mais especificamente a questão 26. Eu vou deixar a charge aqui na tela para a gente poder ler junto e vocês conseguirem entender. Bom, a charge ela se passa com uma crítica sobre a forma de uma professora ministrar uma determinada matéria. Então, é uma crítica sobre a didática que ela tem para ministrar essa matéria. E ela fala o seguinte: crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. E aí o menino fala, o Raimundo, fala o seguinte: Oxente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. E a Marina fala o seguinte: Baguri, e eu lá das Pampas. A professora logo torna a dizer: não temos tempo para essas bobagens. Marina, não temos tempo para essa bobagem, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora vamos abrir os livros na página 45. Como nós podemos ver, aqui, na minha opinião, é uma crítica como a professora lida com a empolgação dos alunos que fogem do planejamento da professora. Então, a forma que eles tratam quando recebem a matéria que eles vão aprender e como a professora reage diante disso. Diante disso, o trabalho nos pede o seguinte: relembre uma situação de quando você cursou o ensino fundamental e médio, em que o professor ou professora agiu totalmente ao contrário da professora da charge, ao lançar um conteúdo, ou seja, usou a didática em todas as suas dimensões. Pode ser também um exemplo de situação com estudantes atuais. Pensando nisso, eu trouxe uma situação, na verdade duas, que me marcou muito durante o meu ensino fundamental. A primeira delas é que na escola onde eu sempre estudei em escola pública. A escola onde eu estudava, quando eu estava mais ou menos na terceira, não, era mais. Quando eu estava mais ou menos, eu acho que no sexto ano, quinta série, sexta série, em torno disso. Nossa escola, ela oferecia uma brincadeira, ela criou uma brincadeira que era o multiplicando. Então, foi dividido em diversas fases, em diversas etapas, e a gente tinha que ir passando por esses processos. Então, era eliminatório e, no final, quem ganhasse recebia uma premiação da escola. Então, a gente começava a primeira fase com multiplicações mais simples, com direito, às vezes, a algum erro, errava, podia continuar, 1 ou 2 erros, e isso você ia passando pelas fases eliminatórias, até chegar na final, onde ficava um aluno de cada série competindo na final. Só que todos os alunos recebiam base para isso. Então, todos os alunos juntavam e tinha aulas de reforços, de matemática, tinha professores à disposição para orientar, enfim. E isso me marcou muito, porque hoje eu na faculdade, durante todo o meu processo do ensino médio, até na própria faculdade, quando eu preciso fazer alguma multiplicação, alguma coisa do tipo, eu ainda me recordo de como foi, de como fazer essas multiplicações de forma rápida, de forma lógica, para responder às vezes rapidamente, ou às vezes me falta uma calculadora, eu consigo fazer essas contas na cabeça justamente por essa dinâmica que nos foi oferecida. Então, é uma coisa que me marcou muito, uma forma diferente de apresentar o conhecimento. E para diferentes etapas, para diferentes turmas
onde uma às vezes estava no último ano e tinha crianças do primeiro ano, assim, não primeiro, por exemplo, da quinta série e pessoas da oitava série, e elas competiam entre si e a competição acabava sendo justa justamente por ter essas aulas de reforços e estimulava as crianças a aprenderem e tal. A segunda experiência em que eu tive foi nessa mesma escola, além dessa dinâmica de multiplicando, nós tínhamos a corrida do conhecimento. Então, nessa era somente para turmas, na escola era 2 turmas de cada série, cada ano. Quando eu estudei era série, então eram 2 turmas de cada série. 2 turmas da quinta série, 2 turmas da sexta série e assim por diante, até a oitava série. E elas eram feitas na quadra da escola e nos eram feitas perguntas de diferentes matérias, história, português, matemática, geografia, e funcionava como um jogo de tabuleiro, acertava, andava uma casa, errava, voltava 2, isso dependia de como estava escrito, né, tinha a fase, né, a faixa de corrida, e se você acertava, tinha escrito o que você fazia, se errava da mesma forma. E isso foram formas de apresentar o conhecimento de formas diferentes. E isso me marcou muito porque, conforme eu disse no Multiplicando, eu ainda me recordo de coisas, às vezes de conhecimentos que eu tive lá, que eu preciso usar hoje em dia. Isso, longitude, latitude, essas coisas tudo, eu lembro devido a esses tipos de brincadeira. Após essa reflexão, o trabalho também nos pede o seguinte: pense em um tema de conteúdo para a disciplina que poderá futuramente lecionar. Como você agiria se estivesse no lugar do professor da charge e, ao lançar esse conteúdo, os alunos tivessem reações parecidas? Eu pretendo lecionar na área de alfabetização, então eu penso que numa situação em que eu, em sala de aula, fosse ensinar escrever ou a ler, e alguma criança se manifestasse já sabendo escrever seu nome, ou alguma palavra pequena, mamãe, papai, essas palavras que são mais usuais, ou o próprio nome da mãe, ou o próprio nome do pai, a forma diferente que eu vejo que eu faria dessa professora da charge seria em estimular que elas colocassem isso em um papel, ou na lousa, ou no quadro, para mostrar, porque isso é uma coisa que incentiva a criança e que orgulha, faz com que ela se orgulhe do conhecimento que ela possui. Então, na situação em que, na matéria que eu pretendo lecionar, eu escolheria a alfabetização e faria assim. Às vezes a criança sabe ler pequenas coisas, pequenas conjunções. Nessa situação, estimularia para que a criança ela mostrasse o seu potencial e incentivasse para que outras crianças quisessem também aprender. Ou um exemplo, assim, que para mim o maior de todos é o próprio nome. Existem crianças que na fase da alfabetização já sabem escrever seu nome, porque os pais ensinaram, ou alguém da família ensinaram e despertaram esse interesse nelas, e isso faria com que elas estimulassem outras crianças. Logo em seguida, o trabalho nos pede o seguinte: quais atividades sugere para que o conteúdo do tema lançado na aula seja assimilado pelos alunos? No meu caso, na matéria em que eu escolhi selecionar, eu iria procurar estimular as crianças com talvez jogos educativos, em que elas aprendessem primeiramente quais são as consoantes, quais são as vogais, relacionasse isso com animais, objetos já conhecidos e a partir daí estimular qual é a letrinha do seu nome, com qual letra se começa o seu nome, a fim de que elas associassem aos poucos um pouco do quais são as letras, a inicial principalmente. Então, ao meu ponto de vista, esses jogos, essas brincadeiras, às vezes alguma canção,
façam com que elas comecem a ter um pequeno interesse, um começo de interesse por qual a letra do meu nome, qual a letra do nome da minha mãe, qual a letra do nome do meu pai e assim por diante. Já pensando na professora da charge, eu tiraria alguns minutos iniciais da aula, então, no caso deles, por mais que ela não tenha planejado que as pessoas fossem interagir, eu penso que é importante, antes do professor ele fazer o seu planejamento de aula, ele sempre pensar que deve ter uma folga, um respaldo de tempo para que os seus alunos eles expressem a sua opinião sobre aquele tema, ou o seu conhecimento sobre aquele tema, ou o seu pré-conhecimento sobre o que vai ser estudado. Então, no meu caso, eu já me programaria para que, se houvesse alguma manifestação de algum aluno, para que houvesse um determinado tempo para que eles pudessem se expressar. Mas, se caso não houvesse nessa situação, eu deixaria para que eles se expressassem e tentaria mesclar o meu conhecimento que eu vou passar com o conhecimento deles. Então, eu vi que eles manifestaram interesse, então amanhã eu vou tirar o começo da minha aula para eles trazerem uma música, um fato histórico, um fato importante, alguma coisa assim, para que eles interagissem. Isso o fato de você ensinar outra pessoa com o que você sabe sobre a sua cultura faz com que você aprenda e a outra pessoa também aprenda a partir da sua experiência vivida. Então, nessa situação, faltou um pouco de jogo de cintura da professora para que ela conseguisse encaixar a experiência vivida pelos alunos, a forma com que a sua cultura, com o conhecimento que ela estava ali portando, que ela era a portadora do conhecimento. Logo em seguida, eles perguntam: como você fará a avaliação dessa aula para saber se os alunos entenderam o que foi apresentado? No meu caso, como seria a alfabetização e não se aplica prova nessas condições, e muitas vezes eu também não sou a favor de determinadas matérias possuírem prova, eu tentaria fazer o seguinte: colocaria talvez um alfabeto de letras de brinquedo e pediria para cada criança escolher, mostrar qual é a letra do seu nome, qual é a letra do nome da mãe, alguma coisa do tipo, qual é a letra do cachorro, do nome do seu cachorro, ou de algum animal, ou até próprio mesmo, qual que é a letra da abelha, a letra do elefante, para que, e lógico, mesclasse isso com imagens que estimulasse isso, a visão da criança também. E, por fim, pergunta: quais conselhos daria para si mesmo para que exerça com ética, dinamismo e didática a docência? Primeiramente, eu quero dizer no caso da charge, especificamente. No meu ponto de vista, faltou ética na professora ao cortar o Raimundo, né, que tem enraizado em si a pronúncia, o sotaque da sua região. Então, a professora, ao dizer isso, pode fazer com que os outros alunos discriminem também. Então, a professora, no seu papel que ela tem, ela, lógico, deveria corrigir, mas não na frente das pessoas. Então, ela deveria entender e aceitar a cultura e o sotaque de outra região e, num momento particular, dizer: olha, você, numa situação de emprego, lógico, assim, quando crescer, ou numa situação importante em que você precisar passar, às vezes é conveniente de que você se esforce um pouco mais de aprender ou de falar um pouco mais corretamente, mas não da forma que foi tratado, diante da turma, diante de tentar corrigir isso, sendo que se trata de uma cultura. E, então, nesse meu ponto de vista, faltou um pouco de ética nesse sentido. Já no meu caso, como professora de alfabetização, como pedagoga de alfabetização, a minha ética seria entender
o processo e entender que cada criança tem seu tempo. Então, não forçar e não fazer com que a criança olha, você tem que aprender e tem que aprender porque é preciso entender que é tudo um processo, cada criança tem seu tempo, às vezes uma tem um tempo assim, consegue pegar com mais facilidade, outra já tem um pouco mais de dificuldade. Então, acredito que no papel de pedagoga, principalmente de crianças com idades menores, é necessário entender que a criança ainda está em formação e não estressar, não se desesperar e com calma entender que tudo é um processo. E por fim, é isso. Só para resumir, o trabalho a professora nessa situação, ela poderia ter sido um pouco mais compreensiva e ter usado um pouco mais da sua criatividade e ter sido mais maleável quanto ao seu planejamento de aula. Olha, eu planejei que fosse assim, a gente seguiria a página do livro, faria atividades no final e pronto. Mas se surgiu uma situação diferente em que os meus alunos estão participando, que coisa boa. Então, eu vou interagi-los comigo para que, assim, eles consigam me fazer conhecer mais sobre a sua região, fazer com que os outros alunos também conheçam mais sobre a região que eu estou querendo ensinar. Então, por que não um caso de experiência real? E é isso. Até mais. Tchau, tchau.